Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para a gente continuar nossos estudos ali, enfim, é o básico do Arduino, para a gente conseguir fazer uma programação básica, né? Vamos agora ver sobre entradas digitais. A gente já viu sobre saídas digitais, então, lembrando aí, saídas digitais é quando o Arduino manda um determinado elemento ligar ou desligar, né? Manda um nível lógico alto ou um nível lógico baixo para um elemento. No nosso caso, no nosso exemplo, a gente utilizou um LED, né? E agora a gente vai ver sobre entradas digitais. Então, lá no Arduino, né, a gente trabalhou com saídas digitais, pin mode, o número do pino, e o modo como sendo output, esse modo aqui do meio aqui no slide, né? Isso daqui é saída digital. Agora, trabalhando com entrada digital, a gente vai utilizar pin mode, o número do pino, e o modo ou vai ser input ou input PUAP. Tá? Então, vai ser ou esse primeiro ou esse último. Daí a gente vai ver aqui quando a gente vai utilizar um ou quando a gente vai utilizar outro, ou como utilizar um e como utilizar outro. Quando a gente estava falando de saídas digitais, a gente também viu lá que a gente utiliza digital write. Então, a gente escreve um nível lógico alto, nível lógico baixo no pino, então a gente manda para o meio externo, ou nível lógico alto, então a gente define o nosso pino, e mais o estado, nível lógico alto ou nível lógico baixo. Né? No Arduino Uno, nível lógico alto ele é 5 volts, e nível lógico baixo 3.3. Tá? Depois disso, a gente também viu aqui, né, que para a gente controlar esse cara, a gente pode ficar variando, né? A gente pode mandar sinais digitais nas nossas saídas digitais, o nosso pino configurado como saída digital, a gente pode ficar ali mandando sinais, tanto nível alto quanto nível lógico baixo, né? Isso daqui a gente não precisa mandar só uma vez, a gente pode alterar o estado desse pino. Isso é muito útil lá quando eu quero piscar o LED, né? No nosso exemplo ali. Então, quando eu quero mudar ali o estado da porta, eu mando o estado que eu quero ali na programação. Escrevo lá na programação o estado que eu quero. Agora, quando eu estou falando com entradas digitais, propriamente dita, né? Ao invés de utilizar digital write, então lembrando o W aqui no digital write é maiúsculo, eu vou utilizar digital read, né? Leitura digital. O único que é maiúsculo, a única letra que é maiúscula aqui é o R. Okay? Então, o R de read, ele vai ser maiúsculo. É a única letra que vai ser maiúscula. E diferentemente do digital write, no digital read a gente só coloca o número do pino. A gente não quer escrever nada no pino. Então, a gente não precisa falar alto ou baixo, high ou low. Né? A gente só quer saber o estado do pino. Então, a gente só quer ler o pino. Ele é alto ou é baixo? Não sei, eu vou saber esse valor e vou normalmente armazenar em algum lugar. Né? Ou fazer alguma coisa com esse valor. Então, eu só quero saber o número do pino. Então, para fazer uma leitura digital, a única coisa que eu quero fazer é qual pino eu vou fazer essa leitura digital. Mas, para fazer essa leitura digital, inicialmente eu preciso fazer a configuração com pinmode. Tá? Quando eu faço a configuração com pinmode, eu vou colocar o número do pino, porque eu tenho que configurar o meu pino, ok? E o modo que esse pino vai trabalhar. Então, ele vai ser ou input, ou entrada, ou a entrada de PUAP. Tá? Qual que é a diferença entre input e input PUAP? Quando a gente está trabalhando com entradas digitais, é interessante, é sempre recomendado, e a gente sempre vai utilizar dessa forma, que o pino, quando, por exemplo, uma chave não está aberta, ou seja, não está passando corrente na chave, esse pino ele não, ele recebe um sinal. Então, se ele não estiver recebendo um nível lógico baixo, ele vai receber um nível lógico alto. Tá? Por que isso acontece, né? Para evitar problemas de leitura. Às vezes, quando a gente não coloca um resistor, esse é um resistor, né, que a gente vai colocar, quando a gente não coloca esse resistor chamado de pull-up ou pull-down, tá? A gente tem esses dois resistores, quando a chave não está acionada, o pino lá que está fazendo a leitura digital, ele fica flutuando. Então, o valor dele fica flutuando. E às vezes a gente pode pegar um sinal que realmente não é. Tá? Então, a gente utiliza ou o input, e aí o input PUAP, mas a gente tem sempre que garantir que o pino ou esteja recebendo um nível lógico alto, ou esteja recebendo um nível lógico baixo. Vamos iniciar aqui nosso estudo pelo input. Depois a gente vê aqui o input PUAP. Tá? Eu vou trocar a tela aqui para a gente
ir lá para o nosso Tinkercad. Então tá aqui o nosso Tinkercad, o circuito que a gente viu no vídeo passado, né? O circuito aqui com resistor e LED. E aqui eu vou inserir um botão, né? Para fazer a ligação aqui. Então eu vou inserir esse botão, já vou aproveitar esse pino aqui, esse fio aqui que eu coloquei, ó. Então esse fio aqui tá ligado no terminal 2 do botão. Esse botão aqui, ele é um botão, uma chave tátil, normalmente, que a gente chama aqui no Tinkercad, ele chama de botão normalmente, mas provavelmente aí vocês vão encontrar mais facilmente na internet para fazer a aquisição depois como chave tátil. Tá? Como que funciona esse cara? Esse cara, o lado direito, ele tem o que chama de terminais 2 e o lado esquerdo os terminais 1. Os terminais 2A e 2B, internamente no botão, ele está conectado no outro. Então, tem um fio ali conectando o terminal 2A com o terminal 2B. Então, o terminal da direita está interconectado ali no interior do botão. Assim como os terminais 1A e 1B também estão interconectados. Tá? Como que eu sei ali qual é qual, né? Às vezes eu tô trabalhando, eu não sei, ou eu tô utilizando fisicamente esse botão. Para a gente identificar ali quais são os terminais que estão interconectados, né? A gente pode utilizar um multímetro. Utiliza um multímetro ali na escala de medição de continuidade. Então a gente pode fazer essa medição de continuidade entre todos os pinos e a gente verifica quais pinos estão interconectados entre si. Aqui no Tinkercad a gente sabe que a parte da direita está interconectada e a parte da esquerda está interconectada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Se eu pegar, eu preciso colocar um resistor, né? Então, eu vou utilizar um resistor e aqui eu vou fazer a configuração pull-up, ok, pessoal? Então, eu vou fazer pull-up. A configuração pull-up, eu consigo fazer ela internamente no Arduino, tá? Mas eu vou fazer aqui fisicamente, né? Aqui no Tinkercad virtualmente, para vocês verem essa comunicação pull-up, porque depois a gente vai fazer a pull-down, tá? Então, a gente vai fazer a pull-up e a pull-down, que são duas ligações ali com o resistor, e aí vocês vão entender por que up e por que down, tá? Aqui, eu vou colocar o meu resistor agora conectado, olha só, lá nos 5 volts do Arduino, ó, então tá conectado lá na linha dos 5 volts do Arduino aqui em cima, né? Deixa eu dar um zoom aqui, tá conectado lá na linha dos 5 volts do Arduino. Eu vou trocar esse valor aqui, normalmente a gente coloca um resistor aqui de 10K, um resistor bem grande, tá? Tá conectado aqui nessa linha de 5 volts, que está conectado lá nos 5 volts do Arduino, ó. Vou puxar aqui para vocês, ó, 5 volts do Arduino, está conectado nessa linha de baixo e na linha de cima que está conectado o resistor. O resistor está conectado nos terminais A da minha chave, tá? Então, se eu pegar tanto nesse ponto, eletricamente é a mesma coisa, assim como se eu pegar qualquer um desses pontos aqui. Então, por que o resistor está conectado na minha chave? Porque eles estão na mesma coluna aqui no meu protoboard. Então, como eles estão na mesma coluna, internamente lá no protoboard, a gente sabe que as colunas estão interligadas, tá? E o outro lado aqui da minha chave, né, como eu já tinha dito para vocês, está ligado no GND, no 0 volts do Arduino, né? Então, tá aqui, ó. O GND está conectado aqui, ó. Então, ele vem daqui de baixo do Arduino, está conectado nessa linha. Lembrando que para alimentação são as linhas que estão interconectadas, para as ligações dos elementos são as colunas. Então, o nosso GND está conectado nessa linha e o GND está conectado aqui no ponto do terminal 2. Tá? Vamos ver aqui no Tinkercad ele tem a funcionalidade de eu trocar aqui para ver o esquemático do nosso desenho. A gente tem aqui a visão bonitinha, como seria mais ou menos na vida real, né? E a gente pode ver aqui o nosso esquemático. Então, como que a gente vai observar o esquemático? A gente tem a nossa chave, ó. Então, um A e um B, ó, estão interconectados, ó. Tem essa conexão aqui, mas isso está interno lá na chave. E o 2A e o 2B também está interconectado, tem a conexão interna aqui. Aqui não está descrito, né, os números, mas a gente entende que está interconectado. O resistor, ele foi conectado aos 5 volts. O outro lado da chave, o 2A e o 2B, né, foi conectado ao GND. E o resistor foi conectado lá no 1A e no 2B da minha chave. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho que conectar essa chave em um pino digital do Arduino para conseguir fazer essa leitura. Tá? Então, eu quero fazer a leitura do estado do botão. Eu vou pegar aqui na cor amarela, pode ser. Vou pegar aqui ó, no ponto
No mesmo ponto em que é conectado tanto o resistor quanto a chave. Então, no ponto de conexão do resistor e da chave, eu vou levar lá para o pino 7, por exemplo. Beleza? Então, olha lá. O meu fio amarelo está conectado tanto no resistor quanto na chave. Se a gente ver aqui no esquemático, né? A gente vai ver aqui, ó, que a gente tem a nossa chave, um lado está conectado no GND, nossa chave, outro lado conectado no resistor, que está conectado no 5 volts, e o lado que está conectado no resistor e na chave também está conectado lá no pino 7, beleza? Essa configuração, voltando aqui, ela é chamada de pull-up, pessoal. Por que pull-up? Pull-up quer dizer que quando eu aperto o meu botão, o meu pino digital ele vai receber nível lógico baixo. Então, por que PWAP, né? Porque o meu resistor está conectado no 5 volts e a minha chave está conectada no 0 volts. Tá? Se fosse o contrário, se o meu resistor estivesse conectado no 0 e a chave no 5, aí seria um resistor de pull-down, configuração pull-down. Então, o PWAP e o pull-down é sempre referente ao resistor. Como o nosso resistor está conectado no 5 volts, no nível lógico alto, né, lá na alimentação do Arduino positiva, a gente chama esse resistor de pull-up. E aí, quando a gente aperta a chave, olha só, eu apertei essa chave aqui, vai fechar lá os contatos da chave. Quando fecha os contatos da chave, olha só, vem o 0 volts aqui para o meu pino 7. Agora, se a minha chave estiver aberta, o que vai vir para o meu pino 7? Vai vir um sinal que está conectado no Arduino, que é o 5 volts. Perdão, o sinal que está conectado no resistor, que é o 5 volts. Tá? Aí você pode perguntar, mas professor, se eu apertar a chave não continua vindo 5 volts? Não. Por quê? Porque aqui é uma chave, tem um curto-circuito, está interconectado por fio, não tem nenhum elemento. Tá? Então, 5 volts vai ficar todo na queda de tensão do resistor. Então, o outro lado do resistor também tem zero quando eu aperto a chave. Tá? Então, quando eu aperto a chave, o pino digital ele lê zero, e quando eu não estou apertando o botão, a chave, ele vai ler 5 volts. Por que vai ler 5 volts? Ah, mas não vai ter queda de tensão no resistor? Não. Por quê? Porque não tem caminho para a corrente circular. Você pode falar, ah, mas a corrente pode circular do positivo, passar no resistor e chegar até o pino 7 lá do Arduino. Pode circular uma corrente? Pode. Tá? Essa corrente, se circular, normalmente circula uma corrente, mas é muito baixinha, uma corrente muito baixa, e a queda de tensão nesse resistor é muito baixa. Então, se a corrente é baixa, a queda de tensão é baixa nesse resistor, tá? Então, vai circular uma corrente muito baixa aqui, então a tensão aqui no pino 7 vai ser basicamente 5 volts, tá? Por que essa corrente é baixa? Porque o pino, a entrada digital, ele é um pino de alta impedância. Então, a configuração, quando a gente faz a configuração lá, pin mode, o número do pino, e falando que ele é uma entrada digital, esse pino internamente aqui no microcontrolador do Arduino, ele é configurado para alta impedância. Então, ele tem uma alta impedância de entrada. Ele só recebe sinais, ele não vai receber corrente ali, beleza? Ele não vai ter uma circulação de corrente. Sempre tem aquela circulação pequena de corrente, mas é um modo de alta impedância, então a corrente é muito baixinha, tá? Então, quando eu aperto a chave, nível lógico baixo, vai receber o meu pino, e quando eu não aperto, quando a minha chave não está apertada, nível lógico alto. Então, é aquilo que eu falei para vocês. É interessante aqui a gente ter esse resistor de pull-up ou de pull-down, depois a gente vai ver o funcionamento, é o inverso, né? Mas o resistor de pull-up aqui, por quê? Ou de pull-down, né? Por quê? Porque o meu pino, que vai ler o estado digital, ele sempre vai ter um estado lendo. Ou ele vai estar lendo o nível lógico alto ou o nível lógico baixo. Quando a chave está acionada, vai ficar lendo o nível lógico baixo. Quando minha chave, ou o botão aqui, estiver desacionado, ou quando eu não estiver apertando, vai ler nível lógico alto. Então não tem outra opção para ele. Ele não consegue flutuar. Tá? Ele não tem essa flutuação de valores. E isso melhora muito o nosso desempenho. Tá? Quando a gente está falando de chave, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí no mundo físico, que a gente tem que fazer algumas considerações em relação a ruído na chave, tá? Que a gente chama lá do efeito de ruído, bounce e debounce, que a gente tem que fazer. Tá? Mas vamos esquecer essa parte por enquanto, tá? Vamos focar aqui só na parte de entrada digital. Aí depois a gente vai verificar como a gente resolve essa questão do ruído. Tá?
Então, eu vou abrir o nosso código aqui. Então, a gente tem o nosso LED, tá? Com o resistor conectado lá no pino 10. Então, o pino 10, ele vai mandar informações para ligar e desligar o LED, tá? E a gente tem a nossa chave com o resistor tipo AP ligado lá no nosso pino 7. Ou seja, o pino 7 vai receber informações da nossa chave, se a nossa chave está acionada ou não está acionada, tá? O que eu vou fazer aqui? Qual que vai ser o nosso código? Quando eu apertar a chave, o meu LED liga. Quando a minha chave não estiver apertada, o meu LED desliga, tá? Bem simples aí. Então, aqui estrutura básica, né? Como a gente já viu. Então, a gente tem void setup e o void loop. São estruturas básicas, estruturas aí praticamente obrigatórias aí no programa com o Arduino. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lá no void setup, né? E fazer as minhas configurações de pin mode. Lembrando, pin mode, o M maiúsculo, somente o M. Vou configurar primeiro o que a gente já tinha configurado antes. Então, o pino 10, que é o nosso pino que está conectado ao resistor, que está conectado ao LED. Então, a gente vai configurar ele como output. Ponto e vírgula. Né? Lembrando que eu preciso do ponto e vírgula aqui. Pin mode novamente. Por que novamente pin mode? Porque agora eu tenho que configurar agora o pino 7. O pino 7 para a gente é entrada. Então, pino 7, input. Depois a gente vê o input para o AP, né? Input, beleza? E agora eu vou fazer o void loop. Então, a ideia aqui do meu código é: apertei o botão, o LED acende, não apertei o botão, o LED apaga. Para a gente fazer esse funcionamento, eu vou criar uma variável aqui fora, antes do início das minhas duas funções, antes do setup, tá? Então, eu vou criar uma variável bool, que eu vou chamar ela de estado, tá? Então, criei essa variável bool, uma variável booleana. Então, ela recebe alto ou baixo. É o que a gente precisa. A gente vai fazer a leitura dessa variável. A gente vai armazenar o estado da chave nessa variável aqui, tá? E agora, a partir dessa variável estado, eu vou receber o valor do estado. Então, estado recebe digital read. Digital read com R maiúsculo, somente o R. Vai ler o quê? Pino 7, tá? Então, o estado vai ler o estado do pino 7. Ou ele vai ficar nível lógico alto ou nível lógico baixo. Se o botão estiver apertado, nível lógico baixo. Se o botão não tiver apertado, nível lógico alto. Ok? E aí, o estado que eu ler, lá no pino 10, eu vou escrever o inverso do estado. Vocês vão ver. Então, quando eu coloco exclamação aqui antes da minha variável estado, no caso, eu quero o valor inverso dela. Então, se ela é nível lógico alto, eu quero nível lógico baixo. Se ela é nível lógico baixo, eu quero nível lógico alto. Ponto e vírgula aqui. E aí eu vou fazer a minha simulação. Então, está funcionando aqui, tá? Quando eu aperto, acende. Quando eu solto, não acende. Então, eu vou apertar, ó. Opa. Vou apertar, acendeu. Vou soltar, apagou. Vou apertar aqui, eu estou apertando, está aceso, soltei, apagou. Beleza? Então, vamos parar aqui a nossa simulação e vamos entender aqui o nosso código novamente, né? Então, eu criei uma variável estado aqui, antes de setup, e depois a gente vai ver porque eu criei essa variável aqui. Poderia ter criado essa variável dentro de loop, tá? Mas optei por criar aqui fora de todas as duas funções, tanto de setup quanto de loop. Fiz a configuração. Como que eu fiz essa configuração? Fiz essa configuração pensando ali em pin mode, né, utilizando pin mode. Então, lembrando, mode com M maiúsculo, é o único maiúsculo que tem aí nessa função para fazer a configuração digital. O nosso pino 10 é um pino de saída, então ele vai mandar o comando para o LED ligar e desligar. E o nosso pino 7 é um pino de entrada, ou seja, vai receber o estado da chave, se ela está apertada ou não, ok? Essa variável estado, que é uma variável booleana, ela vai ser utilizada para a gente receber o estado realmente do pino, da minha chave, se ela está apertada ou não, tá? A partir do momento que eu recebi o estado dessa chave, eu vou... então, estado recebe digital read, né? Lembrando lá que o R maiúsculo, pino 7. Tá? Não preciso escrever mais nada. É só o número do pino ali, por enquanto, né? A gente vai ver, a gente pode escrever de outra maneira isso aqui. Mas, por enquanto, o número do nosso pino.
E aí depois eu vou escrever o estado da chave lá no meu LED. Então, caso lá no meu LED, lá no pino 10, vou escrever digital write no pino 10. Então, vou escrever no pino 10, lembrando que o W é maiúsculo. Caso o meu estado tenha sido baixo, vai escrever alto. Vai escrever o inverso. Ó. Esse exclamação aqui, ele quer dizer o inverso do estado. Tá? O inverso do estado. Exclamação estado, o inverso do estado. Por quê? Eu falei para vocês que o nosso LED acende quando o meu botão estiver pressionado. Só que o meu botão, estando pressionado, ele vai mandar um nível lógico baixo para o meu pino digital, para o meu pino 7. Então, quando eu pressionar, se eu não fizer corretamente a minha ligação aqui, né? Se eu não fizer esse inverso de estado, eu vou ter problemas, né? Eu vou ter problemas porque quando eu apertar o botão, meu LED apaga. E aí, quando eu soltar, o meu LED acende, né? Por quê? Eu estou recebendo estado. Quando eu aperto o botão, estado fica nível lógico baixo. Se eu colocar estado aqui, vamos testar, ó. Se eu colocar estado aqui, não tem problema. Olha só, não estou apertando, ó, meu mouse está aqui embaixo, ó, perto do Arduino, okay? Lá no Uno do Arduino, e o LED está aceso. Agora eu vou apertar. Ó. Cheguei no botão, não estou apertando ainda, vou apertar agora. Apertei. Apagou. Tá vendo? Porque quando eu aperto, o estado recebe a situação, né, o que está acontecendo ali no meu botão. E o meu botão está mandando nível lógico baixo para o meu pino. Agora eu soltei, acendeu de novo. Então o botão está mandando nível lógico baixo para o meu pino. Então ele faz o inverso que eu tinha pedido, né? Quando eu aperto o botão, ele apaga o LED. Então, para eu evitar isso, para que quando eu apertasse o botão, o LED acendesse, eu coloco o inverso de estado. Então, quando eu aperto o botão, o pino recebe nível lógico baixo, tá? Mas o estado daí recebe nível lógico baixo, né? Essa variável estado booleana que eu criei. Mas, quando eu vou escrever ela lá dentro lá no meu pino 10, eu coloco o inverso dela. Então, isso quer dizer o quê? Quando o meu botão estiver apertado, o meu LED vai ligar. E quando não estiver apertado, o meu LED desliga. Tá? Então, isso é a ideia do PUAP. Então, qual que é a ideia do PUAP? É eu utilizar o resistor conectado lá nos 5 volts, lá no meu nível lógico alto, e minha chave conectada no meu nível lógico baixo. Tá? E aí, quando eu utilizo esse artifício aqui, quando eu aperto o meu botão, o meu pino digital, que está fazendo a leitura, recebe nível lógico baixo. E quando o meu botão não está apertado, recebe nível lógico alto. Eu, particularmente, tá, pessoal, não gosto muito do PUAP, tá? Porque justamente a lógica parece inversa, né? Porque quando a gente pensa de uma maneira mais fria aqui no funcionamento, a gente pensa, poxa, se a gente tem o botão apertado, isso quer dizer que ele é alto, né? Quer dizer que está ativo, né? Mas no PUAP quer dizer que está em nível lógico baixo, tá? Então, às vezes causa um pouquinho de confusão, pelo menos para mim. Pelo menos no início aí, quando eu comecei os meus estudos aí com sistemas embarcados, microcontrolados, né? Esses sistemas mais simples que a gente está vendo aqui, causava uma certa confusão. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? Apesar de ser o mais utilizado, tá, pessoal? O PUAP normalmente é o mais utilizado. Inclusive, dentro do Arduino, a gente pode configurar o PUAP sem precisar colocar esse resistor aqui, ó. Sem colocar esse resistor, a gente configura lá dentro do Arduino o PUAP, tá? Um pouquinho aí, espaço na placa que a gente for fazer, no circuito impresso que a gente for fazer futuramente aí, né? No nosso projeto. E aí, o que acontece, né? Para a gente trocar essa lógica, ou seja, quando eu apertar o botão vir nível lógico alto para a porta digital, para a entrada digital, e quando eu soltar o botão ou quando eu não estiver apertando o botão, aparecer o nível lógico baixo nessa porta, eu tenho que utilizar a ideia de pull down. Qual que é a ideia de pull down, tá? A ideia de pull down, eu vou manter aqui, tá, pessoal? Não tem problema aqui. A ideia de pull down é o quê? O resistor está conectado no GND. Então, ó, só mudei aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Vou colocar o resistor agora conectado na linha de cima, que é o GND. E a minha chave, ela vai estar conectada lá no meu
5 volts. Estava conectado no GND no pull-up. Agora no pull-down, está ligado lá no 5 volts. Tá? Então, está fazendo essa ligação aqui. Ó. Minha chave até os 5 volts. É a mesma ideia, né? Se a gente vir aqui no esquemático. Agora, quem está ligado no 5 volts é o meu lado da chave. E quem está ligado no GND é o resistor de 10K. E o outro lado do resistor de 10K está conectado na chave. E esse ponto que conecta o resistor e a chave está conectado no pino digital 7. Tá? Agora, pessoal, a lógica é o inverso. Agora, quando eu aperto a minha chave, agora vem um nível lógico alto para o meu pino. Quando eu solto o meu botão, minha chave, vem um nível lógico baixo para o meu pino. Tá? Então, lá no meu código, né, eu vou tirar esse inverso aqui. Tá? Então, aqui, essa configuração, quando o resistor está conectado no GND, no nosso sinal negativo, a gente chama essa configuração de pull-down. O meu resistor de pull-down. Por que pull-down? Ele está configurado lá no nível lógico baixo. Down. Né? Faça essa análise aí. Down, então está conectado lá no GND. Up, está conectado lá no 5 volts, no 3.3, dependendo do microcontrolador, no Arduino no 5 volts. Beleza? Então, vamos lá. Nosso código aqui. Eu só mudei aqui, né? O nosso código anterior estava aqui. Então, quando eu aperto o LED para a gente, o botão para o LED acender no PUAP, tem que ser o inverso do estado. Agora eu vou colocar o valor do estado. Tá? Vou fazer a simulação aqui. Iniciou a simulação. Agora, quando eu aperto o botão, vou apertar, apertei, ligou meu LED. Vou soltar, desligou. Tá? Caso eu tivesse mantido lá no meu código o inverso, né? Ia acontecer justamente o inverso. Sem apertar, tá ligado o LED. E apertando, tá ligado, tá desligado o meu LED, né? Então, para a gente fazer com que o meu LED ligue apertando o botão, eu não coloco o inverso, beleza? Não colocando o inverso, o LED liga quando eu aperto o botão. Isso aí depende muito da aplicação, tá? Uma outra coisa aqui importante, né? É a gente verificar uma coisa, né? Eu estou utilizando essa variável booleana, do tipo que eu chamei de estado aqui em cima, e estou recebendo esse valor. Para eu diminuir o meu código, eu posso fazer um artifício aqui. Ao invés de gravar essa variável, esse estado do meu pino digital 7 numa variável, eu posso ignorar essa variável, então estou deletando a variável lá no código, ok? Deletando esse cara, pegar o que eu estou escrevendo aqui, ó, digital read, e colocar diretamente onde estava escrito estado. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo digital write no pino 10, o estado do pino 7. Então, eu estou escrevendo a leitura que eu estou fazendo no pino 7. Então, eu faço tudo isso na mesma linha. Não preciso gravar uma variável para jogar para lá. Mesma coisa eu poderia fazer com o resistor de PUAP, né? Quando a gente trabalha com PUAP. Nesse caso, está a configuração PUDAL, depois a gente vai ver a configuração PUAP interna do Arduino, a gente faz dessa maneira. Então, se eu iniciar a simulação aqui, vai funcionar também do mesmo jeito. Apertei, acendeu, soltei, apagou. Apertei, acendeu, soltei, apagou, que é o que eu queria fazer. Beleza? Agora, por último, mas não menos importante, né? A gente tem aqui o nosso input PUAP. Nossa última possibilidade ali de configuração do pino. Então, vamos fazer essa configuração aqui, input PUAP, lá no nosso código. Tá? Quando a gente está fazendo input PUAP, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que internamente, lá no nosso microcontrolador, a gente vai configurar resistores de PUAP. O nosso microcontrolador internamente ele tem a possibilidade de a gente ter resistores de PUAP interno. Né? A grande maioria tem aí, nem todos os pinos digitais normalmente vão ter, mas a grande maioria vai ter. E a grande maioria acredito que também vai ter em todos os pinos digitais, tá? Mas um ou outro pode ser que não tenha, então não vamos generalizar. O que a gente vai fazer nesse caso? Não precisamos desse resistor externo. Então, deletei esse resistor externo. Só que para não utilizar esse resistor externo, eu preciso da configuração PUAP. Tá? Então, input PUAP. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Na configuração ó, que estava input, né? Deixa eu apagar aqui. Configuração que estava input, eu coloquei input PUAP. Beleza? Agora, quando eu coloco input PUAP, lembrando aqui, eu preciso do inverso, né? Porque eu estou fazendo uma configuração de PUAP, então é o inverso da minha leitura. Então, quando eu aperto a chave, é que tem que acender. Mas quando eu aperto a chave na configuração inversa,
vai apagar. Né? Então eu tenho que pegar o inverso. Quando eu aperto a chave, vai pegar nível lógico baixo. Tá faltando uma coisa aqui ainda, né? Eu tenho que trocar novamente. Como é PUAP, o resistor está conectado nos 5 volts. Então eu tenho que apagar isso aqui, colocar a chave conectada no zero, porque o resistor internamente, interno do Arduino, vai estar conectado no 5, então a chave vai estar conectada no zero. Beleza? Então vamos iniciar nossa simulação aqui. Apertei, acendeu. Soltei, apagou. Apertei, acendeu. Soltei, apagou. Ah, e caso eu não tenha colocado essa exclamação aqui, vai ser o contrário. Quando eu apertar, vai apagar. Então vai ficar ligado, sem apertar. Meu mouse está aqui no Uno de novo, né? Quando eu aperto, apaga. Quando eu solto, acende. Tá? Então, se eu quiser fazer essa configuração com o PUAP externo, a gente tem que lembrar que é a mesma coisa com o PUAP, perdão, o input PUAP, né? Com o resistor de PUAP interno no microcontrolador, a gente tem que lembrar que é a mesma ideia do PUAP externo. O resistor está conectado lá no 5 volts e a chave está conectada no zero. Quando que eu vou utilizar PUAP? Esse input PUAP, né? Esse input PUAP vai ser utilizado quando eu preciso poupar um pouquinho de espaço. Não posso colocar um resistor ali, enfim. Poupa espaço, tá, pessoal? Poupa dinheiro, no final das contas, né? Bem pouquinho resistor, mas poupa espaço, enfim. Melhora o layout da nossa placa, muitas vezes, né? Então, isso vai facilitar um pouco para a gente. Mas aí, quando a gente utiliza PUAP, seja input PUAP, que é interno aqui no nosso Arduino, ou o input e utilizando o resistor de PUAP externo, a gente tem que lembrar que a lógica aqui é um pouquinho diferente. Quando eu aperto o botão, é nível lógico baixo. Quando eu solto o botão, nível lógico alto. Se eu quiser utilizar a lógica de nível lógico alto, quando eu aperto, aí eu utilizo o resistor de pull-down. O resistor de pull-down é o quê? É o resistor ligado no GND e a chave ligada no mais 5. O PUAP é o contrário. Resistor ligado no mais 5 e chave ligada no GND. Então, a partir disso, a gente consegue fazer muita coisa, né? Esse código aqui, ó, tá faltando até uma indentação aqui. Tá aqui bonitinho. A gente consegue fazer muita coisa aqui, tanto com a saída quanto com a entrada digital, tá? Então, esse vídeo aqui foi para a gente ver um pouquinho sobre as entradas digitais. Ou seja, eu recebo informações do meio externo, no meu caso, uma chave, um botão. Saída digital, eu envio informações digitais para o meu meio externo. No meu caso, ligar e desligar um LED, enfim, ligar e desligar um relé, ou comandar ali um transistor que vai ligar e desligar outra coisa, enfim, posso fazer essas ligações com os pinos digitais, com as possibilidades digitais que o Arduino nos fornece. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver sobre comentários, né? Observem aqui que o meu código não está comentado, né? Isso é um problema. O código não tem comentários. Por quê? Porque um código simples, beleza, a gente consegue entender, mas um código complexo, uma outra pessoa, até mesmo você depois de uns dias, quando vai ler, a gente pode esquecer o que a gente escreveu, ou a pessoa não pode entender o que a gente escreveu. Então é sempre importante que a gente faça comentários no nosso código. Isso vai ser a nossa aula aí do próximo vídeo, né? Para a gente entender como é que faz esses comentários.